Muito bom. Sejam bem-vindos de volta e vamos direto para o nosso próximo painel. Vamos convidar para presidir esta mesa o acadêmico Armando Campos Melo, presidente da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Por favor, senhor Armando Campos. Senhor Armando Campos, seja bem-vindo. Você é o Politi. Enquanto o senhor Armando chega no palco, nós vamos convidar também o nosso palestrante, que é o Marcelo Politi. Ele é formado em gastronomia e hotelaria pela École de Rouge, na Suíça. Marcelo foi diretor de hotéis 5 estrelas pela rede Sofitel, foi o responsável pela implantação da rede de restaurantes temáticos Hard Rock Café no Brasil e um dos responsáveis pela realização da primeira turnê do Cirque du Soleil no país. Marcelo é fundador e CEO da Nove Eventos, a primeira empresa brasileira de terceirização de gestão de centros de convenções. Entre os locais administrados pela Nove Eventos está o Rooftop 5, localizado no mesmo complexo do Instituto Tomiotaki, em Pinheiros, São Paulo, que se tornou referência no mercado de eventos por ser o laboratório da Nove Eventos na implementação de um processo de marketing e vendas único e eficiente, que usa tecnologia digital para a geração de leads para o negócio. Marcela também é chefe de cozinha, com um canal culinário no YouTube e acaba de criar uma plataforma online de capacitação ao empreendedorismo gastronômico, onde compartilha seu aprendizado nos muitos anos em que atuou nesta área. Recebo com aplausos Marcelo Politi e Armando Campos, que está aqui. Sejam bem-vindos, o palco é de vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Deixa eu ver se eu consigo, peraí. Esse é o tema da minha apresentação e o subtema eu gostaria de logo começar com uma pergunta para vocês. Quem aqui curte culinária? Ou seja, ótimo, porque eu vou ter que contar uma história para vocês que aparentemente não tem nada a ver com o tema da minha apresentação, mas confie em mim, ela é importante para o contexto. Eu comecei a minha vida profissional, depois que eu me formei em hotelaria, na cozinha, picando salsinha. E era na Suíça. E como vocês podem imaginar, o suíço é um cara rigoroso, cheio de métodos, de processos, focado na produtividade. Isso, para quem está cortando salsinha na cozinha, pode se transformar num verdadeiro inferno. A salsinha, ela tinha que ser folha por folha, separada do seu galinho, cada galinho de cada folhinha. E não era picar a salsinha simplesmente, era desaparecer com a salsinha. Cada vez que eu chegava para o chefe com a minha caixinha de salsinha, ele falava: Marcelo, c'est pas bon, volta e pica de novo. Então, isso era um martírio. E não era só um maço de salsinha, eram 5 caixas de salsinha que eu tinha que fazer em 2 horas. Essa era a meta que tinha sido estabelecida. E eu não conseguia, eu vivia frustrado, porque eu não conseguia chegar na meta das 5 caixas. Aí você, na Suíça, você começa a pegar um pouco a manha da produtividade. Então você começa a perceber como é a melhor maneira de cortar salsinha. Então, primeira coisa que eu descobri, você pega a tábua aqui, você apoia a ponta da faca e com o cabo da faca, você desce, diferentemente de como a gente está acostumado a cortar salsinha. Então você desce o cabo, pá, 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 dobrei a produtividade, cheguei a 2 caixas de salsinha. Eu falei, não, mas falta, são 5. Segundo truque da produtividade, eu falei assim, bom, se você apoiar a faca, a ponta da faca, e descer o cabo, mas fazer um movimento pendular, tum, 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 você aumenta muito mais. A produção foi para 3 caixas de salsinha, mas eu continuava frustrado. Eu precisava de mais algum truque. Então, quando eu coloquei, e você vai reparando os outros caras na cozinha, quando você coloca 2 facas grandes, daquelas gigantes, de faca de chefe de cozinha, na paralela, e faz o mesmo movimento pendular, que acontece,
você praticamente dobra a produtividade. Eu cheguei nas 5 caixas de salsinha e foi nesse momento que eu virei praticamente um ninja, um japa da salsinha na cozinha. Eu contei só essa história para dar um contexto para vocês. Quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a trabalhar na cozinha, mas rapidamente chega lá um executivo, um diretor, e fala assim: Marcelo, você é um cara formado na Suíça, você fala idiomas, você vai ficar aqui obcecando com a salsinha, não tem nada a ver. Era 87, este ano, e não custa lembrar que hoje em dia é muito glamouroso você trabalhar na cozinha, mas na época não era nada glamouroso. Era meio complicado, pagava pouco. Tá? E havíamos voltado grávidos da Suíça, eu e minha esposa, a grana, grávidos dessa moça que está aqui, se você quiser levantar para o pessoal poder dar uma salva de palmas para ela. Trabalha comigo. O nome dela é Ayla. Que eu estava falando. Voltamos grávidos, o salário era maior, então bora ser executivo. Tá? O que faz o executivo? O executivo, ele cria processos, procedimentos, checklists, ele está sempre preocupado com a produtividade. Esta é a vida do executivo. Eu não vou entrar muito na minha carreira, não vou entrar nada na minha carreira executiva, porque primeiro não tem graça nenhuma, e segundo, não é objeto da nossa apresentação. Em algum momento, entre eu começar a minha carreira executiva e hoje, eu consegui inaugurar a minha empresa Nova Eventos, que é uma empresa que faz a gestão de centros de convenções, parecido com esse daqui, com porte menor, tá? E a gente foi tocando, implementando essas coisas que eu aprendi na Suíça ao longo desta carreira solo, depois de empresário, e tudo bem. Só que não estava tudo bem. Explico. Durante esse tempo todo, a gente focou aonde? Na engrenagem, nos procedimentos, nas coisas que eu havia aprendido na Suíça, nos processos, nessas coisas. E você, quando está focado neste assunto, você deixa de fazer o quê? Você deixa de vender. A gente não tinha aprendido a vender, a gente tinha aprendido a entregar. E a gente entregava muito bem. A nossa salsinha talvez fosse a mais fininha do mercado. Mas a gente começou a reparar que isto não era suficiente. Em 2014, houve uma ruptura neste modo de pensar, o que a gente chama de mindset. Tá? 3 coisas... Esse slide que eu queria chegar. 3 coisas aconteceram em 2014. Todo mundo do mercado de eventos participou disso e alguns de nós sofremos até hoje com a crise que se instalou em 2014. O marketing digital chegou, a gente sabia que era uma onda gigante que estava chegando, não dá para pontuar exatamente 2014, 2015, 2016, enfim, mas a gente sabia que era uma onda gigante que a gente tinha que surfar, mas pouca gente sabia como surfar esta onda do marketing digital. E essa ruptura de pensamento que eu mencionei foram ocasionados por esses 2 fatores externos, digamos assim, do mercado, e um fator interno, que é a nossa entrada no Tomiotaki. Por que é importante isso? Porque a gente assumiu um risco gigante neste momento. A minha empresa estava em crise e a gente tinha que assumir esse risco. Então, assinei um contrato de arrendamento daquele espaço, num valor de 6 dígitos, uma coisa que eu nunca havia feito na minha vida. Então, o resumo desta história aqui é: a crise, todo mundo diz que gera uma oportunidade, então a oportunidade realmente se apresentou, mas toda oportunidade chega com um risco, tá? E o risco era este contrato que talvez eu não tivesse preparado. Por que eu talvez não tivesse preparado para esse contrato? Eles faziam a gestão deste centro de convenções, naquela época, própria.
era a própria empresa dona do espaço que fazia a administração do espaço. E eles tinham feito 14 eventos no ano de 2014. 14 eventos. Eu, com aquele contrato que havia assinado, se eu tivesse feito 14 eventos, eu hoje não estava aqui. No ano de 2015, eu provavelmente tinha fugido para os Estados Unidos, enfim, dos credores. Tá? Então, o risco era muito grande. Este é o espaço, o Tomiotaki, não sei se tem gente... Tem gente de fora de São Paulo aqui? Nossa, bastante gente. Enfim, este é o espaço que a gente está mencionando. Então, se hoje eu estou aqui, talvez, obviamente não é pelas minhas habilidades no trato com a salsinha, mas é pela nossa estratégia dos últimos 3 anos que o Sérgio pediu que eu viesse aqui compartilhar numa plenária do fórum e que eu acho que é uma estratégia bem interessante que vocês vão gostar. Você vai reparar assim, você vai falar, pô, mas Marcelo, isso aí é super simples, né? Que estratégia é essa? Então, mergulhar de cabeça no digital, entender as mudanças que ocorreram em marketing e vendas, principalmente por essa entrada do digital na nossa vida, desenhar o processo comercial e ajustar todas as ferramentas que tem disponível no mercado para este nosso processo. Então, esses são os 4 pilares da nossa estratégia, e aqui, basicamente, que a gente começa a nossa apresentação, e eu juro por Deus que ela vai demorar os 20 minutos estabelecidos no começo. Vamos ver rapidamente cada um desses pontos. Então, mergulhando de cabeça no marketing digital, o que eu fiz logo em 2014? Eu fui fazer um curso no Google. Eu falei assim, pô, vamos aprender com o Google. Quem entende mais de marketing digital do que eles? Então, fui lá 2 semanas entendendo como funcionava o Google AdWords, né? As palavras-chave, a busca, paga, leilão, esse negócio todo. Depois que eu fiquei 2 semanas internado no Google, eu falei assim, isso não dá para terminar por aqui, porque eu descobri por que a empresa vale tanto, por que é a primeira ou segunda empresa mais valiosa do mundo, a engenharia que estava por trás daquele negócio. Deu para perceber dentro do Google por que não tinha escapatória deste assunto do digital. E a outra coisa que a gente fez muito interessante, nesta mesma época, eu falei assim, isso aí é tão importante que eu tenho que ir um pouco mais fundo do que só o meu negócio ser digital. O meu negócio ser impulsionado pelo marketing digital. A gente criou uma plataforma, como o apresentador falou aqui, há 3 anos atrás, uma plataforma de venda de produtos online, de produtos digitais. E a gente criou uma mini agência dentro de casa para cuidar dessas 2 coisas. Então, a gente fazia os testes, a gente ousava na estratégia nesta mini agência com esse produto que a gente lançou digital, e tudo que funcionava bem a gente foi jogando para o nosso negócio principal de venda de centro de convenções. E essa estratégia foi sensacional, no final das contas, vocês vão ver que funcionou bastante bem. As mudanças que ocorreram no marketing digital, aqui eu tenho uma historinha para contar, no marketing digital não, desculpa, no marketing e vendas, a gente começou a estudar muito profundamente este assunto, ler todos os livros, ir em todos os seminários, grande parte desses seminários acontece no nosso espaço, então isso é uma sorte grande, porque eu sempre sou convidado para essas coisas, e não pago, o que é o melhor. Não sei se vocês já escutaram falar desse cara chamado Chet Holmes, mas é um livro que eu aconselho muito vocês a lerem, que chama-se A Máquina Definitiva de Vendas. É o título em português. Nem bom o título em português, em inglês ele é mais bonito, é Ultimate Sales Machine, é muito mais legal. A Máquina Definitiva de Vendas, é o título em português. Esse livro, ele é fantástico e mudou muito o nosso pensamento. Ele não tem nada a ver com o digital, tá? Ele foi escrito, inclusive, antes da onda do digital. Esse é um cara velhinho já, mas o que ele fala é uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, imagina você num estádio de futebol e você está fazendo um pitch de venda, supondo que você esteja no mercado de automóveis. Por exemplo, você é um vendedor de automóveis e tem um estádio de tênis, não de futebol, com 10 mil pessoas na sua frente para você fazer um pitch de vendas. O que acontece? Quando você começa a falar sobre o seu assunto, as pesquisas que ele fez com todas as centenas de empresas que ele trabalhou, ele determina o seguinte, ele chegou à seguinte conclusão,
que apenas 10% das pessoas estão interessadas no seu assunto, naquele assunto que você está trazendo. E apenas 300 pessoas dessas 1.000 pessoas, ou seja, 10% dos 10.000, 300 pessoas são 3% dos 10.000, estão no momento da compra. Cara, isso mudou minha vida. Por que mudou a minha vida? Eu vou mostrar para vocês, o nosso processo comercial. Tá? Estou abrindo a nossa caixinha de ferramentas. Ele também parece muito simples, mas você vai ver que ele não é tão simples assim. Primeira coisa que a gente fez é separar o que é a geração de leads do que é atividade comercial, do que é realmente o nosso funil de vendas. Por quê? Segundo o Chet Holmes, o que ele falava? Não vale a pena você gastar recursos das suas pessoas comerciais, pessoas super, primeiro, caras, depois especializadas naquilo que elas fazem, pessoas boas, enfim, com geração de lead. Por quê? Porque você está atingindo aquelas 10.000 pessoas, você está indo atrás daquelas 10.000 pessoas. E eu quero gastar meus recursos comerciais, que são pessoas caras e boas, com aqueles 300 que estão no momento da compra. Eu não quero perder tempo com esses caras que eu nem sei, eles são prospects. Você lembra que esses 10.000? Prospects é o quê? Aquele cara que, bom, todo mundo naquele estádio está no mercado de comprar carro, porque se o cara tem carro, certo? Mas só 1.000 estão interessados e só 300 estão no momento da compra. Então, vamos focar nesses 300 com a equipe comercial e vamos descobrir alguma maneira de gerar leads de outra maneira que seja mais barata. Essa sacada é fundamental, foi fundamental para a gente. Então, a gente tem, vou apontar aqui, ó, 3 tipos de leads. Os leads que vêm, que a gente chama lead net, é aquele cara que vem da internet, obviamente. Aquele gigante chamado internet, cospe lead para a gente. Eu vou entrar um pouco mais a fundo no próximo slide, no lead net, que esse é legal. Depois você tem o lead seed, tem uma plantinha ali, não sei se dá para ver, uma sementinha. É aquele cara que brota. É o melhor lead que tem. É aquele cara que liga para você, ou manda um e-mail para você. Ótimo, esse cara está próximo do momento da compra. Então, esse é o melhor lead que você pode ter. E depois você tem o que a gente chama de lead spear. Os termos em inglês que a gente foi aprendendo e foi aplicando, é mais bonito. O spear é uma lança. Tá? Então, esse, também usando a tecnologia, hoje em dia com o Facebook, com automação de e-mails, a gente tem maneiras de ser muito mais assertivo do que era na época do Chet Holmes para conseguir descobrir daqueles 10.000 quem estava interessado, quem que poderia virar lead. Tá? Então, como eu falei para vocês, eu não quero que vocês leiam cada um desse negocinho, que eu vou dar um negócio para vocês, vocês vão adorar. Depois, no final, no último slide dessa palestra, tem uma página, um link para uma página que vocês vão poder baixar uma vídeo palestra, tá, de 40 minutos sobre o nosso sistema comercial em detalhe. Então, não foca muito nos quadradinhos, não. Tá? O importante é o seguinte, os leads nets, ele tem os pontos de conversão, tá, que são 4 pontos de conversão ali, não vamos focar muito nisso agora, mas o mais importante é o papel que o conteúdo tem na geração desses leads que vêm através da internet. Isso é fundamental. Todo mundo fala marketing de conteúdo igual a marketing digital? Sim, é a mesma coisa. Porque se você não tiver conteúdo, você acaba com a sua estratégia digital. Isso é fundamental de entender. Então, a gente faz conteúdo de topo, de meio e de fundo de funil. Fundo de funil é aquele cara que está no momento da compra. O meio de funil, ele está considerando opções, e o topo de funil, ele só está interessado no assunto. Então, a gente desenvolve conteúdos para essas 3 etapas do nosso funil. Isso é maravilhoso. E depois tem a ferramenta de lead scoring, que eu vou falar um pouco mais no final, que essa é sensacional. Você faz um match do interesse que o cara demonstrou naquele conteúdo que ele baixou de você, porque ele trocou o e-mail com você, com o perfil que a pessoa tem. Então, ele tem um interesse e tem um perfil. Digamos que a pessoa seja diretora de marketing de uma grande empresa, mais de 1.000 funcionários. Pô, me interessa para o meu centro de convenções, esse cara. Beleza. E ele baixou que conteúdo? Um conteúdo de fundo de funil. O que é um conteúdo de fundo de funil? O cara baixou um negócio lá. Compare os 3 principais rooftops de São Paulo. Está aqui o preço dos... Pô, o cara baixou. E é um diretor de uma grande agência de eventos do mercado. Pum! Esse cara virou lead imediatamente. E o papel desse negócio aqui é avançar, fazer com que a pessoa converta e entrega de bandeja para o departamento comercial um lead quente, perto do momento da compra. Cara, isso é sensacional.
Talvez o que eu esteja falando aqui seja óbvio, mas enfim. Segundo pilar da nossa estratégia é o processo comercial. Então, isso aqui parece uma coisa simples, mas se eu fizer assim, você vai ver que é super complexa, porque a gente vai abrindo cada uma daquelas etapas em subetapas. Eu fiz só aqui um recortezinho para vocês darem uma olhada numa pequena etapa. Por que é importante isso? Por que foi importante isso para a gente? Porque ao determinar cada um desses processos, ao determinar as etapas, as subetapas, as sub-etapas da etapa, você começa, ao escrever esse processo, você começa a determinar como que a sua equipe comercial tem que reagir em todas as situações. Qual o texto que ela tem que mandar para o cliente? Que e-mail que ela tem que mandar exatamente para o cliente? Como elas têm que responder à objeção que os clientes têm quanto ao seu negócio? Da mesma maneira, todo mundo igual. Todo mundo o tempo todo igual. E isso a gente faz com processos. Tá? Então, é importante desenhar e escrever. Cada uma dessas caixinhas leva para um Google Drive, onde está exatamente... E quando você contrata uma pessoa nova para a sua equipe, isso é sensacional. Porque está tudo definidinho, a pessoa chega já em casa, ela fala, nossa, está tudo organizado. Tá, então o processo é importante. Mais importante do que o processo são as métricas que aquele processo acarreta. Tá? Então, esse dashboard, por exemplo, é um que a gente usa, tá? Você pode usar o que você quiser, mas é importante, toda semana, a gente faz uma reunião, está vendo semanal aqui, e a gente mede cada uma das conversões, porque aquilo ali é um funil. O cara virou um lead, depois ele virou uma oportunidade, quando você mandou um orçamento para ele. Depois ele virou um cliente. Quando ele virou um cliente, depois você quer que ele seja um cliente recorrente. Então, aquilo é um funil cheio de métricas de conversão. Então, quando a gente consegue medir, porque não são só 4, são umas 20 que a gente controla, porque tem métricas do marketing também. Então, semanalmente, a gente consegue fazer com que as pessoas estejam ligadas na meta. E todo mundo tem um número, todo mundo tem uma meta. Até a pessoa que atende o telefone, lá na nossa empresa, ela tem uma meta. A meta, o número dela. Qual o número que você tem? Você perguntar para ela, qual é o seu número? Ela vai falar 3. O número dela é 3. 3 toques no telefone. Você tem que atender a porra do telefone. O número dela é 3. Cara, todo mundo tem o número. Isso que é o legal desse sistema de métricas e metas. Esses são os resultados. 2014, 14 eventos. 2015, 95 eventos. 155. Ano passado, 250 eventos. Foi esse o resultado que a gente teve. Eu acredito muito a essa estratégia que a gente implantou. E as ferramentas, isso é muito importante. Não cometa o mesmo erro que a gente cometeu. Isso foi rude, esse erro. A gente foi escolhendo ferramentas ao longo do processo. Antes de ter o processo desenhado, a gente já estava empolgadíssimo com as ferramentas todas. Vamos fazer, vamos baixar, vamos assinar. Gastamos dinheiro a dar com pau e desperdiçamos o dinheiro a dar com pau. Porque depois você, não, essa não é tão boa, né? Essa não conversa com o nosso funil. Abandona. Só que depois que você assinou, você não abandona mais. E depois você já gastou a grana. Tá? Isso é super importante. Você tem 500 ferramentas. Tempo esgotado, já acabei, mas só vou no último slide. Você tem 500 ferramentas, escolha as que são mais apropriadas ao seu processo comercial, que é aquele processo comercial que você vai desenhar para o seu negócio. Se fosse começar do zero hoje, RD Station, tudo de Google. Google está aí, está barato, é fácil e é muito eficiente, e os caras gastam zilhões para te atender todo. Então, por que não usar tudo de Google? A gente usa. E o Pipedrive, que é o CRM. Sem o CRM, esquece, você não vai fazer nada, porque você não vai ter métricas, nenhuma métrica. O CRM é o que te dá as métricas, e aprenda a usar bem o CRM. No nosso caso, é o Pipedrive. Então, só para concluir essa palestra, essa apresentação, eu queria deixar 4 mensagens. Primeiro, valorize a atividade comercial, uma coisa que a gente demorou muitos anos para fazer. Depois de muito cabelo branco que eu comecei a valorizar esta atividade, eu estava muito focado na produtividade e na entrega. Registra e atualiza o seu processo interno, foca, pega a sua equipe, mergulha com eles durante uma semana e desenha o seu processo comercial. Depois que você desenhou o processo comercial, coloca as pessoas certas no lugar certo. Isso é importante, porque as pessoas talvez não estejam no lugar certo. Talvez, depois que você desenhar o processo, você vai ver que a pessoa está no lugar errado, conserta isso, manda embora, contrata outra para adaptar para o seu processo comercial. E, finalmente, monte a sua caixinha de ferramentas dentro de todo esse universo
que tem aí. Encontre as suas armas, parta para a batalha, que você vai ter um enorme sucesso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Ó, vocês viram ali o link? Quer que eu volte um segundo? Espera aí, calma. Ó, materiais.rooftop5.com.br/fórum 2018. Entra lá que vocês vão ver essa nossa máquina de vendas funcionando na prática. Obrigado, pessoal, de novo. Mais uma salva de palmas. Né? Muito obrigado, Marcelo. Só para descer tranquilo do palco. Marcelo, vamos sentar. Parabéns pela salsinha. Eu tenho a impressão que uma das coisas que você, na sua experiência, vamos chamar de um período de aprendizado, de conhecimento, foi o que nós aqui vamos por normalmente o caminho da improvisação, que não é o caso do suíço, nem, tá certo? Então eu vejo que você montou um sistema muito interessante e que você sofreu, como você mesmo disse, as alterações das más escolhas. E elas são dinâmicas e permanentes. Eu trabalho no setor de feiras, eu sou feirante. Eu não trabalho com salsinha, mas com pepinos e abacaxis, que é o setor de feiras. Ótimo. E eu vejo nas feiras, e me permito fazer essa colocação aqui, como no tempo o vendedor ele tem sido descaracterizado. Eu não sei, eu comecei a trabalhar com 15 anos, tinha que vender, primeiro fui office boy, depois quando você acha que você é metido, você vai vender livros para a família, depois você esgota a família inteira que você vendeu os livros, aí você vai vender consórcio de carro para a sua família. Na hora que todos compraram o consórcio, você se vê desempregado e aí você precisa trabalhar de verdade. E me faltou, eu acho que no meu conhecimento, eu fiz um curso de administração de empresa no Rio Branco, exatamente processos, que eu acho que é uma falha do Brasil. Então, você trouxe o processo que você montou. Eu queria te perguntar exatamente do lado do ser humano, do tal do vendedor. Eu acho que faz muito tempo que vendedor virou consultor, analista, uma opção de coisa. E a gente, em feira, eu gosto muito de ir no primeiro, não na inauguração da feira, mas no primeiro dia à tarde, porque eu quero ver tirar pedido. Porque o objetivo da feira, dentre muitos outros, é vender. Aquilo é uma atividade de promoção comercial, no qual o fabricante que está expondo quer vender. Eu queria saber aonde que está a dificuldade maior nessa tua experiência. É na montagem que você fez do processo ou na qualificação e no aperfeiçoamento das pessoas? Olha, uma coisa que aconteceu, que é fato, o papel do vendedor mudou completamente e radicalmente nos últimos 10 anos, e isso todo mundo que está aqui sabe disso. Ninguém aguenta mais receber vendedor. Ninguém tem tempo mais para receber vendedor. Vou tomar um cafezinho com o fulano, vou na agência dele, vou fazer uma visitinha, estou passando aí para te ver. O cara fala, você está louco, você está passando aqui para me ver, você vai bater na minha porta? Né? Antigamente não. Quem é um pouco mais antigo lembra que a gente batia na porta. A gente ia lá, fazia visita, tomava cafezinho e tudo. Isso mudou muito. Então, o processo de geração de lead, quando você fala em feira, para mim, ou uns eventos como esse do Sérgio, que é um evento de pessoas, de evento, ou qualquer evento que seja, que você tenha uma oportunidade de gerar leads em massa, é um investimento ótimo. Qualquer oportunidade que você tenha, aquele negócio de investir em gasolina de vendedor, trocar o pneu do cara, pagar o seguro do carro dele, fazendo isso aqui, isso não existe mais. Quem está fazendo isso está perdendo um tempo gigante. Por quê? Porque você está indo atrás daquelas 10 mil pessoas que não estão interessadas no seu negócio, ou que vão estar interessadas no dia, e quando ela estiver interessada, ela nem vai se lembrar do seu nome. É isso que vai acontecer. Já numa feira? Não. Se você for esperto numa feira, porque tem muita gente que não é esperto em feira, né? Você sabe? Tem. O cara fica com os amigútios dele ali, toma um cafezinho, só conhece os amigos, mesmo que tem. Não. Se você for ninja numa feira, você vai gerar leads em massa. Hoje em dia, se você vê no nosso site, no nosso blog, você vai ver um monte de exemplos de participação de feira legal, ninja. Como atuar numa feira quando você é um congressista, quando você é um participante para gerar leads. Para mim,
são duas coisas, três coisas. O marketing digital, duas, né? O marketing digital e gerar leads em massa, numa feira ou num congresso como esse, por exemplo. Obrigado. Eu queria te fazer ainda uma colocação que você falou de uma coisa. Tempo esgotado, é só mais uma perguntinha. É muito esse negócio do tempo esgotado é a minha pergunta. Dá vontade de jogar o microfone. Mas é isso. Na verdade, hoje, o nosso bem mais precioso não é o tempo esgotado, é a falta de tempo, ou é o ganhar tempo. Então, eu acho que os processos que vai um pouco contra a nossa formação latina, eles são fundamentais para que a gente ganhe tempo, porque os executivos não têm tempo. Parabéns. Muito bom, obrigado, pessoal.